Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esta belíssima oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui mais uma vez em mais um RenovaCast. Sim, RenovaCast, um podcast aqui do canal Renovo da Alma. E você é o nosso convidado especial para estar aqui nos acompanhando em mais um assunto acerca das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus tem para falar na sua vida, porque Deus tem uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações. Então esteja atento para ouvir a mensagem do Senhor, que vai ser exposto aqui, a conversa que vai ser aqui travada, o diálogo que será estabelecido e Deus irá falar profundamente no seu coração. Sempre a gente procura, de certa forma, ao buscar o conhecimento da palavra de Deus, é melhorar a cada dia. Sermos hoje melhor do que amanhã e amanhã melhor do que hoje. Quer dizer, nós estamos aí de forma contínua, melhorando a cada dia. É o que nos diz lá o grande rei Salomão, em Provérbios 4, versículo 18, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até seja perfeito. Perfeição não vamos chegar enquanto estivermos nesse plano terrestre. A gente vai caminhando, vai aí, de certa forma, percorrendo e perseverando, que a vida é de perseverança, de persistência, de insistência, e nessa persistência e perseverança nós vamos aí alcançar as promessas do Senhor, tanto aqui no plano terrestre, bem como no plano espiritual, que é as mansões, que são as mansões celestiais que Ele nos prometeu, que há de vir à terra mais uma vez, vai regressar, vai voltar para buscar aqueles, buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade. E você esteja aí atento para esse dia glorioso, que nós não sabemos quando será. Ele manda a cada um de nós que venhamos a nos preparar. Olha o que ele diz lá através do profeta Amós, no seu livro, lá no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, Amós 4, versículo 12, a parte B. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então a preparação é aqui, é hoje, é agora, não é amanhã. O amanhã não nos pertence, o que nós temos é o hoje, é o agora. Já nos diz o Salomão também, Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Você não sabe, nós não sabemos, pertence ao Senhor. E nós devemos estar aí atentos, vigilantes para esse dia glorioso. Então Deus te abençoe, eu te convido a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem um botão aí embaixo, inscrever, você clica no botão inscrever. Logo após vai aparecer o sino, você clica no sino. Depois vai aparecer a palavra todas ou todas as notificações. Você clica lá e aciona essa palavra para que todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova oração, um novo podcast, uma nova frase, você ser avisado aí primeiramente para você ser notificado e receber aí de primeira mão e já acessar e ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, nosso convidado já está conosco aqui, mas já que ele estará aqui sentado na cadeira a conversar. Vamos aqui apresentar, enquanto nós não conversamos, vamos apresentar aqui o livro que o Senhor nos deu a graça de escrever. Escrevemos aí 3 livros até o momento, pela misericórdia do Senhor. Primeiro livro, Radiografia para o Líder. Subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Então, aqui é uma radiografia, é um diagnóstico que para tratamentos, né? Você faz aí tira uma chapa do corpo, talvez alguma situação que está ocorrendo externamente, o profissional de saúde quer saber se isso tem sido originado de forma interna. Então ele pede ali uma radiografia e ali vai fazer o seu diagnóstico. Da mesma forma que é uma radiografia, uma chapa da alma. E qual é o instrumento utilizado para fazer esta radiografia? Leia o livro, adquira o livro, você vai saber. Segundo livro, Líder, quem você representa? Título, uma bússola que norteia a caminhada e meia as desorientações da jornada. Bússola, quando fala em bússola, se fala em orientação. A pessoa muitas vezes fica perdida, aí recorre à bússola, GPS, mapa, dentre outras situações de localização. Da mesma forma, neste mundo, existem muitas pessoas perdidas. Até aquelas que se dizem professar a Cristo estão perdidas, muitas vezes presas à religiosidade. E o que Cristo quer para nós não é que venhamos ser religiosos, mas que venhamos ser seus seguidores, que é totalmente diferente, viu? Então aqui é um questionamento, você representa quem?
Você representa a sua família? Você representa a religião? Você representa algum campo político? Quem você representa aqui? Quais os efeitos dessa representação? Tanto para as pessoas, bem como para com você mesmo, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, nas suas emoções. Tudo isso vai influenciar. Todas as atitudes que nós tomamos na Terra vão ter impactos e influências tanto do lado de fora para outras pessoas, bem como internamente dentro de nós. Então, preste atenção. Quem você representa? É o questionamento. Terceiro livro, líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo. Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Está olhando para cá, mas... Eita, graças a Deus. Então, líder, quem é você? Quem é você? Você não é aquilo que as pessoas querem caracterizar que você é. Tá vendo? Ó, eu sou aqui, você está vendo aqui, sou essa pessoa morena, então para alguns negros, né? Estatura alto, né? Porte físico de não tão gordo, nem tão magro demais. Qual o termo é utilizado para essa... Eita! Então, isso não é o quem eu sou, é o que eu sou, que você consegue captar, né? Está visível. Agora, quem eu sou é abstrato, é só você convivendo comigo dia a dia para saber quem eu sou. E muitas vezes nem você mesmo sabe quem você é, também as pessoas que convivem, ainda mais as pessoas que convivem com você. Então, vai procurar entender quem é você, se compreender, você tem que olhar para dentro. Talvez a gente procura, as pessoas procuram tantas respostas lá de fora e na maioria das vezes a resposta está dentro de você. É você olhar para dentro. Já nos diz o escrito, que o mais importante mora dentro, reside dentro. Diz lá o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de cada um de nós. Está dentro de você. O Evangelho de Lucas vai dizer lá no capítulo 17, versículo 21, a parte B. O reino de Deus está dentro de vós. Então, olhe para dentro. Saia dessa bolha externa, entretenimento, tantas ocupações que tentam roubar a tua atenção e olhe para dentro de você. E aqui é um convite para você olhar para dentro e começar a encontrar respostas que estão aí, decifrar enigmas que você tem, de certa forma, empurrado durante o percurso da sua existência. Então, caso você queira adquirir algum dos nossos livros, você digita aí embaixo, quero comprar, e aí estaremos entrando em contato com você em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, vamos aqui para o nosso podcast de hoje, Renova Cast. Temos aqui mais uma vez a presença do nosso abençoado, que vai nos trazer uma palavra aqui. O podcast de hoje é sobre vontade de Deus. Então, desde já quero franquear a oportunidade para fazer aqui a sua apresentação inicial. Seja bem-vindo ao nosso Renova Cast. Graças a Deus, então, louvado seja o nome do Senhor por mais essa belíssima oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui em mais um podcast aqui do Renova Cast. Deus tem nos agraciado de uma forma maravilhosa e louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Temos que aproveitar as oportunidades quando elas nos são franqueadas. Já nos ensina o escritor lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. Então, uma oportunidade que foi franqueada para estarmos aqui conversando acerca de Deus. Quero desde já agradecer pelo convite. Estaremos aqui discorrendo a respeito da temática colocada e com certeza Deus irá falar aos nossos corações, irá falar ao seu coração, que você possa estar aí atento a ouvir a mensagem que será aqui, de certa forma, proferida, porque Deus, quando lança a sua palavra, Ele tende a cumprir e a zelar por aquilo que Ele fala. Já nos ensina o escritor em Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Então a palavra de Deus vai ser exposta e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Então agradecemos mais uma vez pela oportunidade, como eu já falei no início, que as oportunidades elas devem ser aproveitadas. E hoje o Senhor te dá a oportunidade de você ouvir a sua mensagem e tomar uma decisão na sua vida. Sim, de seguir e servir ao Senhor de todo o seu coração. Não é você servir uma religião, é você viver para Cristo.
E viver para Cristo é andar segundo Ele andou nessa terra. Então, nos ensina o escritor lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele, pois, que diz estar nele, deve andar assim como ele andou. Então, nós somos chamados a andarmos da mesma forma como Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso espelho, Ele é o nosso modelo, Ele é o padrão em tudo na nossa vida. Nas mais diversas áreas, nós somos aqui um ser, corpo, alma e espírito, e na questão do corpo, da natureza física, nós podemos seguir o exemplo de Jesus, como ele tratava as pessoas, como ele se conduzia diante das situações adversas e problemáticas que porventura se apresentavam diante dele. Por exemplo, uma situação que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, versículo 12, quando foram ali no Getsemane prender Jesus. Judas, juntamente com uma certa quantidade de soldados, foram para prender Jesus. Ao se aproximarem, Jesus já sabia, ele como onisciente, já sabia que iriam ali para prendê-lo. Jesus faz a seguinte indagação: a quem buscais? Os soldados responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus disse, Jesus não se esquivou, Jesus não se escondeu, pelo contrário, Jesus foi categórico na sua afirmativa em se revelar. Ele poderia muito bem se esquivar, trafegando pelo lado da mentira, para querer evitar um mal maior, que seria a sua prisão. Mas Jesus de pronto respondeu: sou eu. Na hora que Jesus respondeu, os soldados recuaram e caíram por terra. E ficaram ali meio que abismados, perplexos, sem reação. Porque soldados experientes, né, sabem que a pessoa, quando vai para ser presa, a tendência é fugir das barras da justiça, para não ser capturado. Então foi designada ali a prisão de Jesus, e os soldados, ao receber essa resposta, ficaram sem reação. Jesus faz a segunda indagação. Mais uma vez ele pergunta: a quem buscais? E eles responderam: Jesus. E ele diz: eu não já disse que sou eu? Deixaria estes, estou aqui. Então você observa aí que Jesus, apesar da situação difícil e complicada, ele procurou andar, percorrer pela verdade, porque ele em si é a verdade. Já nos diz lá o Evangelho de João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você hoje tem a oportunidade de tomar uma decisão de seguir a Cristo, andar na verdade, andar no Senhor e absorver para a sua vida as promessas do Senhor e os propósitos dele para a sua vida, que estão aí inseridos na sua palavra, e ele já nos ensina. Lá em João 5, verso 39, examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que admitem testificam. São nas Sagradas Escrituras que você e eu vamos encontrar os ensinamentos de Jesus e a forma como ele viveu, e para que nós possamos andar na mesma situação, nas mesmas pegadas do Mestre. Então, agradeço aqui a oportunidade, você aproveite a oportunidade de seguir a Cristo. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, vamos conversar aqui a respeito do Senhor. Então, Deus abençoe aqui também ao abençoado que está apresentando, em nome de Jesus. Vamos lá para aí mais um tema abençoado em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então eu quero lhe convidar para fazer essa oração inicial, abençoando a cada um de nós aqui, bem como os nossos convidados, que possam ser agraciados pela mensagem, pelo que vai ser travado aqui a conversa, né? Então, te convido a fazer essa oração aí, abençoando a todos em nome do Senhor Jesus, apresentando as famílias, as pessoas, canal também. Então, fique à vontade, faça essa oração aí inicial em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te bendizer na beleza da tua santidade. Pai amado, obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Senhor, é uma dádiva, sim, é um presente que o Senhor está a nos ofertar para repensarmos, ó Deus, fazermos uma autorreflexão. E nesse dia que o Senhor nos concede de mudar o que precisa ser mudado, fazer novas escolhas, trilhar novos caminhos, tomar novas direções, sempre direções que venham estar em alinhamento com o Senhor. E nós estamos aqui, Senhor amado, para falar acerca de Ti, acerca da Tua palavra. Venha abençoar a cada um de nós que estamos aqui a dialogar, a conversar a respeito da temática aqui proposta. Abençoe e nos dar a palavra adequada, para que essa palavra possa encontrar, ó Pai, corações que estão necessitando. Sim,
Tu sabes a necessidade de cada um, Tu sabes o anseio de cada um, o que cada um precisa e necessita, e Tu sabes, ó Pai, qual a palavra certa para o momento certo que esta pessoa está atravessando. Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és onipotente. Então, Senhor amado, Deus eterno, esses atributos que pertencem a Ti, e somente o Senhor possui tais atributos. Então, venha, ó Pai, da Tua onisciência, atingir os corações, ó Pai, e trazer a mensagem certa, ó Pai, para acalentar essa vida, exortar, consolar, edificar. É o que nós te pedimos neste momento. Abençoa, vem salvar, vem libertar, vem prosperar, vem abençoar nas mais diversas áreas, Senhor amado. Cura também, Senhor, aqueles que estão enfermos, que a Tua palavra venha como refrigério, como bálsamo, como cura sobre a vida daqueles que estão sendo alcançados por esta mensagem. Abençoa aqui o canal Renovo da Alma, cada vídeo que esse canal tem aí, ó Pai, trazendo mensagem do Senhor, palavras de oração. Venha, ó Pai amado, abençoar as vidas através deste canal. Abençoa também este podcast, já tem diversos episódios. Abençoa cada um dos participantes que já estiveram aqui, os que estarão futuramente. Pai amado, venha agraciar a cada um, venha abençoar as nossas vidas no dia de hoje, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia, com a Tua paz, com a Tua benevolência, com a Tua longanimidade, Senhor amado. Senhor amado, visita aqueles corações, ó Pai, vidas que estão aí muitas vezes mergulhadas na sarjeta, no pecado, na imundícia, ó Pai, e desejam, elas querem sair dessa situação, mas não conseguem encontrar força, Senhor, para resistir e para se erguer, se levantar em meio a essa situação desastrosa espiritualmente que elas se encontram. E quem sabe até de forma material. E elas clamam a Ti, ó Pai, por uma providência Tua, pela Tua manifestação, arrancando elas, ó Pai, com Teu braço forte, com as Tuas mãos estendidas, para dar a elas, ó Pai, um novo começo. Sim, Senhor amado. Elas pedem a Ti um novo começo. Tu sabes que cada um está necessitando. Vem de encontro a cada vida, ó Pai, e derrama da Tua graça, da Tua benevolência, da Tua compaixão, do Teu favor, da Tua bondade, é o que nós te pedimos, Senhor amado. Porque se não fosse a Tua bondade, se não fosse a Tua misericórdia, o que seríamos de nós? Já nos diz lá o Escritor em Lamentações 3, verso 22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Então, obrigado por tudo. Deus nos abençoe deste dia, Pai. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Também abençoe aqui a produção, irmã Jaqueline. Tudo isso nós te pedimos, pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos lá para aí a temática de hoje. Pois bem, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema de hoje é sobre vontade de Deus, né? Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? É bom fazer a vontade de Deus? Devemos estar alinhados à vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus permanece. O que você poderia nos dizer acerca aí desse tema que nós estamos abordando? Vamos abordar aqui no dia de hoje sobre vontade de Deus. Fica à vontade aí em nome do Senhor Jesus. Antes de entrarmos propriamente no tema vontade de Deus, vou fazer aqui uma correlação, então uma diferenciação entre desejo e vontade. Sim, entre desejo e vontade. A gente observa que todos nós desejamos. Sim, a gente... e o desejo, ele acaba trafegando, ele acaba percorrendo o caminho da imaginação. Sim, fica no nosso imaginário. A gente deseja e acaba, de certa forma, ao desejar, seja uma alimentação, uma comida, seja... conquistar alguma situação na vida, você começa a projetar no seu imaginário e você começa a visualizar dentro de você como seria aquela situação. Ao você conseguir realizar, ao você conseguir conquistar aquele determinado bem ou aquela determinada situação que você está almejando, você está desejando. Ela fica no campo apenas do abstrato, daquilo que não é palpável, não é tangível, fica aqui na imaginação. Já a vontade é a execução em si. Sim, a vontade é a execução, é colocar em prática aquele desejo que nasceu aqui no imaginário. Por exemplo, fazer aqui uma distinção dessa situação entre desejo e vontade, dentro de uma passagem bíblica que está lá em 2 Samuel, capítulo 23,
versículo 14 ao versículo 17. Aqui vou apenas parafrasear esta história que aconteceu, esse relato. Davi já tinha sido ungido rei. Só que nesse episódio bíblico que a palavra coloca, as Sagradas Escrituras, torna a repetir, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 14 ao 17, Davi começou a desejar. Desejar o quê? Ele desejou beber a água de Belém, sim, no seu íntimo. Só que ele desejou de forma, vamos utilizar o termo aqui, de forma alta, não sei nem se seria esse o termo adequado, né? Por quê? Porque ele ficou aqui no pensamento, desejando, só que ele pronunciou isso para ele mesmo. Ele pronunciou isso para ele mesmo. Quem me dera, aqui no seu pensamento, né? E ele disse, quem me dera beber das águas de Belém. Quer dizer, ele pronunciou sem nenhuma intenção de influenciar ninguém. Só que à sua volta existia 3 valentes. A Bíblia descreve os valentes de Davi, e dentre esses valentes, os 400 valentes, aí vai, de certa forma, funilando a chegar aos 3 principais que existiam. E eles estavam lá e escutaram Davi sussurrar. Que me dera beber das águas de Belém. E Davi não pediu a eles, mas eles, tendo Davi como uma certa referência, tinham um apreço por Davi, respeito por Davi, eles tomaram a iniciativa de romper as barreiras filisteias dos filisteus, olha o perigo, e foram até Belém e trouxeram uma porção de água com eles, entregaram para Davi. Davi, ao ver aquela água e a forma como eles chegaram, e o que foi relatado a Davi, Davi ficou assustado, abismado com aquela situação, e ele, em vez de tomar a água, ele derramou no chão como libação ao Senhor, em holocausto, em oferenda, em sacrifício a Deus, em louvor a Deus. Ele disse, não sou digno. Quer dizer, isso aqui custou quase a vida destes homens. Davi não pediu a eles, mas eles, em querer agradar Davi, olha aí a força de um líder, né? Que não é o tema do momento, mas fazendo aqui um adentro aqui. Quando o líder, ele possui uma liderança de influência, que ele verdadeiramente é um exemplo, ele muitas vezes nem pede, as pessoas querem fazer ao máximo para trazer o benefício que vinha agradar o líder, porque é uma referência. Nas mais diversas áreas da vida, as pessoas têm prazer em dedicar, em servir aquele que de certa forma está numa liderança e demonstra exemplo. Não é só você falar, é o discurso condizer com a prática, está em consonância o que você fala com o que você faz. E o que você faz está em consonância com o que você diz. Então Davi tinha este apreço por parte dos seus liderados, a ponto desses liderados, esses 3 valentes, tomarem essa iniciativa de tomar essa atitude de trazer essa água para Davi, custando aí a sua própria vida, para enfrentar tantos filisteus, tantos inimigos para trazer água a Davi. Então eu queria distinguir aqui a diferença entre desejo e vontade. O desejo habita na imaginação. Davi imaginou e falou alto, né? Suspirou. Quem me dera. Só que ele não tomou a iniciativa, ficou só no desejo. Já os homens, os soldados, os 3 valentes, eles tiveram a vontade de trazer a água. E eles foram lá em busca e trouxeram a água. Quer dizer, o desejo está na imaginação e a vontade está na concretização, na execução. Desejo abstrato, vontade concreta. Desejo, imaginação, imaginário, vontade e execução. Então, fazendo essa distinção aí, antes de adentrarmos aí propriamente aí no assunto aí que é a vontade de Deus. Verdade, é verdade, essa distinção que você fez aí entre desejo e vontade, né? E essa história de Davi, não entrando aí dentro do aspecto desejo e vontade, só analisando o fato aí, né, da liderança, né? Interessante, que eles tinham esse apreço para com Davi, que arriscaram a própria vida para trazer um punhado de água. Olha quando uma liderança é eficaz, na forma como trata os liderados, na forma como se comporta, e como você colocou bem a questão do exemplo, ele fala muito, muito forte. Tem até um adágio popular que diz que as palavras convencem, né?
mas o exemplo ele arrasta. Então eu acredito que Davi tinha, de certa forma, essa influência sobre os seus liderados. Primeiramente, a graça de Deus era sobre ele, a unção do Senhor, e isso, de certa forma, acaba atraindo pessoas e trazendo aí sabedoria, orientação, direção àquele que é cheio do Senhor, cheio do seu Espírito, bem como vai dando instrução para a pessoa ser uma pessoa mais calma, serena, humilde. E Davi também demonstra esse aspecto dessa liderança aí eficaz, pelo seu exemplo, pela sua simplicidade, pela sua humildade, e a ponto dessas pessoas fazerem isso, né? Interessante, né? Muito profundo. Então, vamos continuar aí na pauta aí, dentro da vontade de Deus, né? O que você pode falar para nós ainda, dentro dessa perspectiva? Graças a Deus. Antes de entrarmos aí na vontade de Deus, né? Eu falei a respeito do desejo de vontade, foi 2 Samuel 23, 14 a 17. E antes de entrar na vontade de Deus, tem a vontade do homem também. Tem a vontade do homem. O homem muitas vezes quer que a sua vontade venha a prevalecer, muitas vezes até acima da própria vontade de Deus. Quer dizer, o que vale aos interesses dele. O que vale é o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele almeja. E muitas vezes, como eu já falei, torno a repetir, ele quer que a vontade dele se sobreponha à própria vontade de Deus. Quer dizer, Deus nos fez, Deus nos formou, Deus está acima de nós, tem tudo e possui tudo, tudo pertence a Ele. Está lá no Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo que nela se contém. Então tudo é de Deus, então nós somos totalmente dependentes dEle. Jesus falou lá no Evangelho de João 15, versículo 5, a parte B, porque sem mim nada podereis fazer. Mas mesmo assim o homem, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua prepotência e pela sua ganância, coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. E ele pensa que Deus não está vendo isso aí. Pensa que muitas vezes pode ludibriar as pessoas, de forma maquiavélica até, enganando as pessoas, usando a boa consciência das pessoas, a sua ingenuidade, a sua inocência, o seu apreço, a sua dedicação a Deus. E muitas pessoas de forma totalmente gananciosas, de forma aí totalmente maliciosas, acabam utilizando-se da ingenuidade das pessoas para se colocar numa situação de privilégio e se sobrepondo à vontade de Deus. Quer dizer, Deus fica de lado, o que importa é a vontade dele, que tem que prevalecer. E pensa que Deus não está vendo. Olha, Deus há de prestar contas. Não tem jeito. A pessoa pensa que vai fazendo, vai, como diz o ditado popular, pintando e bordando. Uma hora o Senhor vai trazer as rédeas. Sim, o Senhor há de trazer a uma prestação de contas. Me faz lembrar de uma passagem bíblica lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14. O Senhor, através do profeta Samuel, tinha dito a Saul, rei Saul, para que ele aguardasse até que ele voltasse para que fizesse o sacrifício ao Senhor. Samuel disse essa: olha, daqui 7 dias eu retornarei a ti e nós iremos sacrificar ao Senhor. É isso, uma passagem bíblica atrás, pouco atrás. Aí quando chega em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14, vendo Saul que o povo estava se dispersando e vendo que Samuel ainda não havia chegado, o que foi que ele fez? Em vez de obedecer à vontade de Deus, em vez de estar ali firme no que Samuel havia proferido, que era para aguardar, ele acabou tomando a atitude de fazer prevalecer a sua vontade. Não, o povo está se dispersando, vou aqui sacrificar o Senhor. Samuel disse que vinha em 7 dias, já era o 7º dia, mas não tinha encerrado o dia. Ele ficou ali meio que desesperado e foi lá e sacrificou. Na hora que ele faz o sacrifício, Samuel chega. Aí Samuel indaga ele: por que fizeste? Não, aí quer se questionar, quer se justificar. O povo estava se dispersando e tal. Samuel disse: não. Se você tivesse honrado ao Senhor, Deus iria te honrar e ia aí fazer com que o teu trono prevalecesse, quer dizer, passasse de geração. E ele assim não fez e teve como consequência aí essa atitude que Samuel tomou e de ele ali
não ser ali respaldado e não ter o seu reinado aí sendo agraciado pelo Senhor. Então, observe, a vontade de Deus tem que prevalecer diante da vontade do homem. O homem, muitas vezes, toma atitudes aí precipitadas, querendo prevalecer a sua vontade, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E assim como aconteceu com Saul, lá em essa passagem que eu citei, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14, que ele acabou, de certa forma, perdendo ali o reinado, me faz lembrar do salmista lá no Salmo 50, versículo 21. Olha o que o Senhor diz. Olha, tem feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguerei e porei tudo à tua vista. Salmo 50, verso 21. Então a pessoa pensa que está fazendo prevalecer a sua vontade de homem sobre a vontade de Deus e pensa que Deus não está vendo. Aqui, Salmo 50, verso 21 que eu citei. Deus vai, na hora certa, trazer a juízo e prestar as contas devidas. E começa aqui na terra. Então, preste atenção, não deixe que a sua vontade venha se sobrepor à vontade de Deus. Melhor é estarmos dentro da vontade de Deus, né? Então, trazendo esse adentro aqui, a gente fala da vontade de Deus sobre a vontade do homem. Verdade, vontade do homem, né? O homem quer que prevaleça a vontade dele acima da vontade de Deus, é verdade. Mas, como você bem colocou aí, a vontade de Deus é essa que tem que predominar. Nós temos que subjugar a nossa vontade. Já nos ensina o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo tinha esse cuidado de ali mortificar a sua carne e fazer com que a vontade de Deus viesse a prevalecer, predominar acima da sua própria vontade. Mas os homens, eles querem aí, com a questão da ganância, da arrogância, da prepotência, estar acima e até querer, foi dito aí, né, se sobrepor à vontade de Deus. Isso me faz lembrar também de Saul. Diz lá a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35, que Samuel ali deu uma ordenança a Saul que ele fosse lá e aniquilasse com os amalequitas, todos, não trouxesse nada, tanto a população como o gado, tudo. Aí chega lá Saul, ele cumpre em parte o que foi designado. Ele acaba trazendo o melhor do rebanho, das ovelhas, dos bois, do gado, e trouxe o rei Agag também vivo. Aí chega Samuel naquela situação, está lá em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35. Samuel vê, pergunta, que balido de boi é esse aí, de ovelha, de gado é esse aí? Aí diz, não, o povo preferiu escolher o melhor do rebanho e trazer para sacrificar ao Senhor. Olha, rapaz, a astúcia do indivíduo, né? Aí apresentou a Agag aqui, eu trouxe a Agag aqui. Aí Samuel diz, rapaz, começa a falar um negócio desse aí, tu não era ninguém, tu era o menor da casa do teu pai, da tua tribo, e os olhos do Senhor, estou aqui parafraseando, te contemplaram lá e te trouxeram, te exaltaram, te colocou sobre rei de Israel. Aí Deus te manda fazer uma coisa para você cumprir a vontade de Deus. Aí você pega, vira as costas para Deus e faz com que a tua vontade prevaleça em relação. Não, Samuel, não é bem assim. O povo queria o melhor do rebanho para sacrificar a Deus. Olha, querendo ver se compra a Deus, rapaz. Tem muita gente assim, esperto, achando que é esperto, que está com, não, o que eu estou fazendo aqui é para o crescimento, é para a melhoria da obra de Deus, do projeto de Deus, é nada, é para o umbigo dele mesmo, é para prevalecer a vontade dele mesmo, a ganância dele pelo poder. Tem nada de Deus nisso aí não, e a verdade vai vir à tona. A Bíblia é bem claro em descrever, se não me engano, está lá em Mateus 10, verso 26, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, vai vir à tona, sempre a verdade prevalece. E lá, chega ele com essa conversa, aí Samuel pega e diz para ele o seguinte, olha, 1 Samuel 15, verso 22, ele diz, diz porém Samuel, tem o Senhor porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, é melhor obedecer, é melhor fazer a vontade de Deus do que querer ludibriar. Como é que pode ludibriar Deus? Não tem como. Você pode tentar ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Mas uma hora a verdade vem à tona. Vem a luz, resplandece, não tem jeito. Vai vir. Um pode achar que está demorando ou não, mas chega tudo no tempo certo. É o que diz lá o grande rei Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, no momento certo, Deus trata com cada um de forma individual. Está lá em Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o homem tem essa característica, né? De querer fazer prevalecer a sua vontade, mas a vontade de Deus é que tem que prevalecer. E Jesus é um exemplo, né, disso, né, da vontade do Senhor. Na verdade, então, esteja com a palavra aí para dar continuidade aí. O que você nos diz a respeito disso aí? Olha, um exemplo que a gente pode observar, que é o nosso modelo, como foi citado aqui anteriormente, é Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão. Se nós seguirmos a Jesus, pronto, está de bom grado, vamos andar dentro da vontade de Deus. Jesus é um exemplo em Jesus é um exemplo nas mais diversas áreas da vida, de humildade, de simplicidade, de entrega, de determinação, de amor. Jesus é o exemplo maior. Já nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E Jesus é esse exemplo que nós devemos imitar, copiar e colocar em execução em nossa trajetória. Então, Jesus, em todos os momentos, ele procurou fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus aqui na terra. Estão aí as Sagradas Escrituras para relatar, principalmente os Evangelhos, onde descrevem, dão os relatos acerca de como Jesus se portava, de como Jesus se comportava, sempre procurando trazer em apreço, trazer à tona sempre a vontade de Deus. Então, tem uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de João, nas Sagradas Escrituras, capítulo 4, versículo 34, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste, presta atenção, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Olha aí, comida. Quando se fala em comida, se fala de algo que venha nutrir o nosso organismo. O ser humano ele é necessitado de se alimentar. Se a pessoa não se alimenta, ela tende a enfraquecer, suas células tendem a morrer, seu organismo fica desnutrido e ele tende a cambalear em direção à morte. Então Jesus coloca como, dá esse exemplo de como fazer a vontade de Deus, como se fosse a sua comida, a sua alimentação, algo importantíssimo. Quer dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, olha o apreço, a dedicação que Jesus tinha em fazer a vontade de Deus. Então, da mesma forma, somos nós. Temos que ter esse apreço, essa dedicação, essa entrega em fazer a vontade de Deus e que essa vontade prevaleça em nossas vidas acima da nossa própria vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela satisfaz a alma, o espírito e traz consequências, reflexos agradáveis aqui na terra, no nosso corpo físico, para a nossa vida terrena, material, corpórea, secular. Por quê? Porque Deus tem belos e ótimos pensamentos acerca de nós e para cada um de nós. Já nos ensina o escritor Jeremias, em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, fazer a vontade de Deus, seguindo o modelo, o padrão, o exemplo de Jesus é importante. Para você seguir o padrão de Jesus, você tem que ler acerca dele. E onde está a história, os relatos, os ensinamentos do Senhor? Sagradas Escrituras. Jesus mesmo falou, lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, fazer a vontade de Deus, tendo como modelo Jesus, olha aí, é um modelo aí excepcional. Para isso, leia as Sagradas Escrituras para observar como Jesus se portava, se comportava em fazer a vontade de Deus. Verdade, Jesus é um exemplo, é um padrão, né? E
ao observar Jesus, porque Jesus tinha uma mente totalmente voltada para as coisas de Deus. Aí eu entro nessa parte que uma das vontades de Deus é que a gente venha renovar a nossa mente cada dia, né? Que diz lá o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, para que possais compreender, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que passar pela renovação da mente. E essa renovação da mente passa por nós semearmos boas sementes em nossa mente. É o que diz o escritor Paulo em Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, nós temos que estar com os pensamentos totalmente frutificados e frutificando com boas sementes que venham trazer aí pensamentos agradáveis, que vão nos conduzir a tomar atitudes aí louváveis durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, durante a nossa existência. E para isso, essas boas sementes nós encontramos a palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, leia as Sagradas Escrituras, lá você vai encontrar sementes boas para frutificar a sua mente, que vai renovar a sua mente a cada dia, te fazendo tomar atitudes de excelência, escolhas elevadas, que vão trazer retorno satisfatório, tanto para você, como para aqueles que estão à sua volta. Então, fazer a vontade de Deus é renovar a mente. Essa renovação ela vem por meio da palavra do Senhor, por meio daquilo que Ele tem aí proposto para cada um de nós nas Sagradas Escrituras. Amém? O que você diz mais a respeito aí da vontade de Deus? A vontade de Deus, ela também consiste em nós darmos graça. Sim, sermos alguém que tem um coração agradecido. Que a tendência natural do ser humano é reclamar. Nós somos tendenciosos a partir, a cambalhar para esse lado, da murmuração, da reclamação, de praguejar. Às vezes as situações elas acabam nos acometendo, a gente fica naquela situação difícil, complicada, adversidade, problema, vem as preocupações, o receio do futuro, o medo do futuro, a situação conflitante e que provoca flagelos e aflições na alma no presente, as recordações do passado que muitas vezes trazem decepção, frustração de algo que você começa a se martirizar, dizendo: meu Deus, eu deveria ter tomado aquele caminho, deveria ter tomado aquele rumo, deveria ter feito aquela escolha. Então são diversas as situações que nos levam, nos empurram, nos conduzem a trafegar, a caminhar pela murmuração, pela reclamação. Mas a vontade de Deus é que venhamos ser alguém agradecido, mesmo diante do problema, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante da dificuldade. Temos que nos portar com uma vida de agradecimento, porque isso consiste a vontade de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus, conforme foi dito aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, é que venhamos dar graças, venhamos ser agradecidos ao Senhor e parar de ficar a reclamar, a murmurar. Olha, me faz lembrar de uma passagem bíblica a respeito de Daniel. Está lá em Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 28. Haviam ali presidentes que foram colocados ali pelo rei Dário, se eu não me engano, para coordenar ali o seu reinado, e outros cargos também, e no meio deles estava Daniel. E Daniel se destacava entre eles, né? Devido ao espírito de excelência que habitava em Daniel, o espírito do Senhor. Tudo que Daniel fazia era com excelência e se destacava, assim como José lá no Egito, dentre outros personagens que a Bíblia relata. E isso acabou ocasionando ciúme nos demais, que procuraram a todo momento achar algum erro em Daniel para tirá-lo da jogada, tirá-lo porque o rei elogiava Daniel, tinha um apreço por Daniel, e isso gerava ciúme nos demais. Então eles não conseguiram achar nada de falha em Daniel, em relação às leis lá do reinado.
Então foi o que eles fizeram, foram achar algum erro dentro da lei do hebreu, de Daniel, do judeu, e encontraram, viram que ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Isso era notório porque ele abria as janelas em direção a Jerusalém. Então quem passava pela rua, Daniel ali, ajoelhado ali, estava com as janelas abertas, e eles, não, vamos fazer então em cima disso aí. Aí falaram com o rei, fizeram uma proposta boa para o rei sempre, né, vaidoso, disseram, ó rei, vamos baixar um decreto aí, que no prazo de 30 dias, no percurso de 30 dias, ninguém fará petição a nenhum Deus, a não ser o rei. Aí o rei se agradou e chancelou o decreto. Foi baixar o decreto. Na mesma hora que Daniel ficou sabendo do decreto, o que foi que ele fez? Foi reclamar, foi murmurar, foi praguejar, foi questionar a Deus? Não. Está lá no versículo 10 do capítulo 6. Ele foi fazer a mesma coisa que ele fazia todos os dias, que era 3 vezes ao dia buscar o Senhor. Foi lá no quarto, tornou a abrir a janela e foi falar com Deus ali em direção a Jerusalém. E ali os seus adversários viram a situação, comunicaram ao rei. O rei ficou muito angustiado porque tinha um apreço para com Daniel. E não viu a emboscada que aquelas pessoas de forma astuta armaram para Daniel. E a Bíblia vai relatar, dentro dessa passagem bíblica, que até o pôr do sol o rei tentava de todas as formas livrar Daniel, procurando alguma brecha na lei, porque como é um decreto real, ele mesmo teria que obedecer, não poderia revogar o decreto real. Então, tentou de todas as formas e não conseguiu, e teve que se cumprir ali a ordenança. Daniel foi lançado na cova dos leões. E ali o rei passou a noite ali amargurado, não conseguiu dormir, jejuando até amanhecer o dia, correu na boca da cova e gritou por Daniel, Daniel, porventura o teu Deus a quem tu serve conseguiu te livrar? Aí ele disse, vive o Senhor e viva ao rei, meu Deus me livrou. Então, eita maravilha. Então, naquela mesma hora, Daniel foi retirado da cova e aqueles homens que fizeram esse decreto contra Daniel foram lançados na cova também com seus filhos e as suas mulheres. Então, mas o que eu quero destacar é que diante do perigo, foi baixado o decreto, aí chega no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, Daniel não foi reclamar, ele foi, lá o versículo diz que ele deu graças a Deus, agradecimento. Então a vontade de Deus é que nós venhamos ter uma vida grata, de agradecimento. Nisso consiste também a vontade de Deus, que sejamos gratos, mesmo diante das situações difíceis e complicadas da vida. Olha aí, Daniel, correu risco de vida. Mesmo assim, foi lá e continuou agradecendo a Deus nas suas orações. Foi lançado na cova. Deus tirou ele da cova ali, livrando ele dos leões. E os seus adversários fizeram o quê? Olha aí. O mal se reverteu em bem. E aqueles que trouxeram coisas ruins para Daniel, acabaram, de certa forma, tendo um retorno para eles mesmos. Então, você tem que tomar cuidado com o que você planta, né? Já diz lá Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquele que o homem semear, isso também ele ceifará, colherá. Então, eles semearam morte para Daniel, mas quem colheu a morte foram eles e a sua família. Então, fazer a vontade de Deus é ter um coração grato, agradecido ao Senhor. É verdade, a vontade de Deus é que a gente venha dar graças a Ele, né? Mas para dar graças a Deus tem que ter uma vida santificada. Sim, é a vontade de Deus também que nós venhamos ter uma vida santificada, viver em santidade. Já nos diz lá o escritor Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Ele diz, pois a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Repetindo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele vai dizer mais lá em 1 Pedro 1,16. Pois escrito está, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, quando nós temos uma vida santificada, fica mais fácil agradecer a Deus nas mais diversas fases e situações da nossa vida. Por quê? Porque você vive em santificação. Você vive em entrega ao Senhor. E para ter uma vida de entrega a Deus, é você trazer Deus como prioridade. Buscando o Senhor através da meditação da sua palavra, bem como da oração e do jejum, consagrando a vida a Deus. Porque, olha, é uma briga constante que nós estamos aí entre a carne e o espírito. O que Paulo diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
Digo, porém, andar no Espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então, o que nos relata essa passagem bíblica, Gálatas 5, 16 e 17, se não me engano. Então, a santificação nos faz subjugar a carne, fazendo com que o nosso espírito, a nossa natureza espiritual venha a prevalecer, venha a predominar, venha estar em situação de maior elevo a ponto de deixar a carne ali numa situação mais restrita. Então a santificação é importante, nos leva a ter uma vida de agradecimento a Deus, como já falei, mesmo diante de situações difíceis. É o caso que você citou de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo diante dessa situação complicada, ele foi lá, né, Daniel 6, verso 10, né? Ele foi lá e mesmo sabendo do decreto, foi o decreto real que foi colocado, a portaria, foi lá orar, agradecer a Deus, dar graças a Deus. O versículo é bem específico em dizer lá, deu graças a Deus. Por quê? Uma vida de santificação. E ele não orou só naquele momento, ele já tinha uma constância. Orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Então, a santificação é importante, se torna mais fácil a gente dar graças a Deus, bem como alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Porque sempre a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. E quando a gente se santifica, a gente começa entrando em conexão, como se fosse uma rede de Wi-Fi. Você procura ali o aparelho, o celular procurando a rede, né, de Wi-Fi para conectar um celular. Ou então ali querer sintonizar uma rádio, ali a frequência, procura a frequência exata daquela rádio que você quer. Então, da mesma forma, quando nós nos santificamos, a gente acaba entrando na mesma frequência do Senhor, e ao entrar na mesma frequência dele, fica fácil agradecer, bem como a gente alinha-se com o Senhor. A nossa vontade acaba se alinhando com a de Deus e acaba ele aí respondendo a sua oração de forma aí mais, entre aspas, rápida aos nossos olhos. Porque para Deus não tem negócio de rápido nem demorado. Para Deus tudo é o agora, né? Tudo é no momento dele, né? Então, é importante nós estarmos aí também, a vontade de Deus, a santificação. É verdade, a santificação é importante também, a vontade de Deus, e ela nos leva a andarmos alinhados com Deus, porque não adianta a gente pedir algo se não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o que nós viemos a pedir, entrando nesse aspecto aqui, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Isso até me faz lembrar de uma passagem bíblica lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando a gente estabelece a vontade de Deus através da santificação, ela nos leva a andarmos alinhados com Deus. E ao andarmos alinhados com Deus, isso acaba enchendo o nosso coração. Está lá em Lucas 6, 45, a parte B, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você se enche de Deus, você se santifica no Senhor, fica santificado diante do Senhor, isso vai enchendo a pessoa de Deus e ela vai falar Deus, né? Lucas 6, 45, que eu citei aqui, parte B. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que ela vai falar é o que vai condizer com a vontade de Deus e vai acabar acontecendo, porque vai ter esse alinhamento natural, conforme foi dito aqui na primeira carta de João 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, os nossos pedidos, as nossas petições, elas devem estar em alinhamento com a vontade de Deus. Porque estando em alinhamento com a vontade de Deus, vai ser bom para cada um de nós. Nós iremos aí colher frutos agradáveis, maravilhosos, tanto para a nossa vida, bem como para aqueles que estão à nossa volta. Quer dizer, é um efeito cascata, né, que nós somos atingidos pela parte do Senhor, e a gente vai atingir as demais pessoas que fazem parte, principalmente o nosso ciclo mais próximo, ciclo social mais próximo. Então, é importantíssimo estarmos aí alinhados à vontade de Deus, e esse alinhamento vem por meio da santificação, dessa busca, dessa entrega, desse comprometimento com o Senhor, com a sua vontade, com a sua palavra, com o que Ele propõe para cada um de nós. Sim, é bem, alinha, né? Alinhamento, né? 1 João 5,14, né? Esta confiança que temos por parte dele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então esse alinhamento é importante, né?
Mas quando se faz a vontade de Deus, tem algum retorno, a pessoa acaba tendo algum privilégio, ela permanece diante das situações, se torna importante mesmo fazer a vontade de Deus, vai ter benefício no sentido assim, de a pessoa permanecer mesmo em situações difíceis. E aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece, ele se torna firme em todos os seus caminhos, em seus propósitos. Então é importante nós fazermos a vontade de Deus, porque nós permanecemos, né? A Bíblia já nos relata lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Ele diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, permanece eternamente. Então, quem faz a vontade de Deus, permanece. Podem se levantar adversários, inimigos, situações conflitantes para te derrubar, para te destruir, para te amargurar, para deixar você para baixo, mas vão cair por terra e você vai prevalecer, você vai permanecer, você vai se levantar, se erguer. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus permanece, conforme disse aqui o relato de 1 João 2, verso 17. Me faz lembrar do grande José do Egito. Sua história que se desenvolve de forma mais trágica, podemos dizer assim, lá no capítulo 37 de Gênesis, e vai percorrendo até uma situação mais gloriosa, capítulo 45 de Gênesis, 37 a 45. Quando ele é vendido pelos irmãos, aí no capítulo 41 ele é alçado à posição de governador de todo o Egito. Sim, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas no capítulo 41 ele é alçado à posição de governador. Mas nesse intervalo, quantos sofrimentos, quantas perseguições. A esposa de Potifar, intendente de Faraó, tentou molestá-lo, tentou assediá-lo, mas ele resistiu, ele não caiu na tentação, ele não caiu na provocação, ele não caiu no adultério, mas permaneceu firme, fazendo a vontade de Deus, em não desagradar a Deus, em cair naquela situação de adultério com uma mulher casada. Ele não caiu, permaneceu. O que foi que ele recebeu de consequência? Foi lançado no calabouço, no cárcere, na prisão, injustamente, mas permaneceu fazendo a vontade de Deus. Chegou lá, interpretou 2 sonhos, do padeiro e do copeiro, e pensando que eles iriam falar bem dele quando chegasse a presença de Faraó, no caso o copeiro, não falou, esqueceu de José. José foi murmurar? Não, permaneceu fazendo a vontade de Deus, até o ponto que Deus faz com que Faraó tenha um sonho, ninguém consegue interpretar, José é levado à presença de Faraó e Deus o exalta de uma forma extraordinária, sendo colocado na posição do homem mais poderoso do mundo, porque o Egito era a potência mundial da época. Hoje nós temos aí os Estados Unidos, mas naquela época era o Egito. E Faraó disse: olha, se você é maior do que você, só quando eu estiver no trono. Quando eu não estiver lá, quem manda é você, manda e desmanda. E assim aconteceu. Está vendo aí? Quem faz a vontade de Deus permanece. Agora, cadê os que se levantaram contra ele? Cadê a esposa de Potifar? Onde é que ela ficou? Cadê o padeiro que desacreditou José lá na prisão? Foi enforcado. Dentre outras situações. Então, é um exemplo daqueles que permanecem, daqueles que fazem a vontade de Deus, permanecer firme e inabaláveis, como diz o Salmo 91, versículo 7. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Faça a vontade de Deus e você vai ser grandemente abençoado e honrado pelo Senhor. Como já nos diz o Senhor lá em 1 Samuel 2, versículo 30, parte B. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, honre ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, e grandes maravilhas na tua vida Ele vai realizar e proporcionar. Quem crê, diga amém. Digite aí amém. Graças a Deus. Amém. Então, louvado seja Deus. Quero agradecer desde já por essa participação especial conosco aqui em mais esse RenovaCast. Deus abençoe pela a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Que cada vida aí seja alcançado por esta mensagem. Mais uma vez agradeço por esta oportunidade. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Traga as suas considerações finais. Louvado seja Deus. Quero aqui nas considerações finais agradecer mais uma vez pela oportunidade que foi concedida de estarmos aqui conversando acerca do Senhor. Deus com certeza falou profundamente aos nossos corações pela mensagem,
os relatos bíblicos que foram aqui colocados em exposição, e que Deus abençoe cada um dos que foram aí contemplados por essa palavra. Faça a vontade de Deus, ela é boa, ela traz refrigério à alma, como já foi dito aqui. Não se conforme com o que o mundo coloca, com o que o mundo propõe, conforme foi citado Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tome essa iniciativa, se dedicando em ler, em meditar, em se aprofundar nas Sagradas Escrituras todos os dias. Faça essa meditação, porque, olha, nós somos bombardeados diariamente pelas mais diversas notícias, informações, os mais veículos, seja nas mídias sociais, seja nas mídias tradicionais, convencionais. Nós somos bombardeados diariamente. E para blindar a nossa mente, estarmos aí aptos, prontos, determinados a fazer a vontade de Deus, é estarmos aí revestindo a nossa mente com a palavra do Senhor, com os escritos sagrados, conforme Paulo diz lá em Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, que ocupe a vossa mente. Então, tome essa iniciativa, tome essa atitude e você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida fluir de uma forma grandiosa, gloriosa, sem muito esforço, sem muita força da carne, mas no suave clima e neblina do Espírito Santo, te levando, te conduzindo, te trazendo esperança, vida e principalmente a paz. A paz interior de você saber que está no caminho certo, está no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente traz, a alma fica em refrigério. Apesar das situações à sua volta parecerem devastadoras, você está em paz, né? Independentemente do que os outros venham falar, venham pensar, venham te julgar, venham de certa forma querer atribuir a você, mas você permanece em paz, porque você sabe que está fazendo a vontade de Deus. Você vê na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, quantos homens e mulheres de Deus, profetas, passaram as mais diversas situações difíceis, mas aqueles que se encontravam na posição social mais elevada, achando que estavam ali fazendo a vontade de Deus, no final acabou se provando o contrário. Então, fique fazendo a vontade de Deus. Não se deixe ser persuadido pela vontade do homem, seja de homens externos, que não seja você, bem como você mesmo, seu ego, sua carne querer predominar. Mas mortifique ela a cada dia, buscando o Senhor, lendo a palavra, orando e jejuando. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, em nome de Jesus. Então, louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, vamos aí caminhando para o final. Mais um RenovaCast, mais um tema aí que foi trabalhado aqui. Com certeza Deus falou profundamente aos nossos corações e irá proporcionar transformações em nossas vidas, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, como já foi dito, torno a repetir, Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Então que você seja abençoado, alcançado por esta palavra transformadora, renovadora, em nome do Senhor Jesus, e venha aí proporcionar grandes maravilhas em nossas vidas. Então eu quero te convidar a fazer a oração final, encerrando aqui, abençoando mais esse podcast aqui, em nome do Senhor Jesus, com oração, abençoando as nossas vidas. Vamos orar então. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais este privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua presença. Abençoa cada vida, cada pessoa, Pai, que foi alcançada por esta mensagem, que a tua palavra que foi colocada aqui, ó Pai, possa transformar, libertar, trazer novidade de vida a cada um, ó Pai, que as pessoas possam ser impulsionadas pelo teu Espírito Santo a te buscar, a serem gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada uma delas. Venha com o teu amor, com o teu refrigério, nos libertar, nos transformar, nos conduzir, ó Pai. Nós necessitamos do Senhor a cada dia, porque sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós saltaremos as muralhas, ó Pai, iremos destruir as mais diversas armadilhas do inimigo e vamos triunfar, vamos conquistar, vamos realizar, vamos prevalecer e vamos permanecer, porque maior é o Senhor em nossas vidas, conforme diz o Senhor lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, a parte final do versículo, a parte B, que diz:
Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor amado, nos dá força, nos ajuda a fazer a tua vontade a cada dia. Fazer a vontade de Deus com alegria, com satisfação, com regozijo na alma, com dedicação, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor está a nos abençoar e grandes maravilhas em nossa vida vai proporcionar. Pai amado, todos nós te pedimos e pela fé te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um que está aqui, abençoa aqui o canal Renovo da Alma, podcast Renova Cast, mas Jaqueline ali na produção. Abençoe a todos que estão sendo alcançados por esta palavra, por este canal, por este Renova Cast, em nome de Jesus. Seja conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos aí já para o encerramento. Louvado seja o nome do Senhor, louvar a Deus por mais esse podcast aqui, a irmã Jaqueline ali na produção. Que Deus continue abençoando a cada um que foi alcançado, será alcançado por essa palavra. Que as promessas de Deus se cumpram nas suas vidas, que Deus se manifeste a cada dia a você através da sua mensagem, seja por meio da sua leitura diária nas Sagradas Escrituras, seja pelas mídias sociais, como por exemplo este canal Renovo da Alma, os podcasts aqui, os vídeos, as orações, que Deus fale profundamente no seu coração, promovendo transformações, mudanças, que você possa cada dia mais ser melhor em Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, cometemos falhas, mas em Deus nós alcançamos a misericórdia, o perdão. O importante é não encobrir o pecado, mas ser sincero diante de Deus e confessar. É o que diz lá o escritor Salomão em Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E que venhamos alcançar a misericórdia do Senhor, dos planos, dos projetos, das maravilhas que Ele tem para realizar em nossas vidas. E olha, uma das maiores promessas que está para se concretizar, está próximo. Não tenho data específica para te relatar, mas digo com base no que a Bíblia descreve, as Sagradas Escrituras relatam, está próximo. É o retorno, é a volta, é o regresso de Jesus, mais uma vez, a este mundo. Jesus está voltando, Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, e que você não venha ser pego de surpresa nesse dia glorioso, que é o dia do retorno, da volta do Senhor Jesus a este mundo. Então, é a qualquer momento. Então, procure o Senhor, que você pode achar, já nos diz o escritor Isaías, lá no capítulo 55 do seu livro, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E uma das, não foi relatado aqui, mas de certa forma está subentendido, mas eu gostaria de frisar, que uma das características da vontade de Deus é aguardar o cumprimento das suas promessas, dentre essas, da sua volta, a volta de Jesus. E Ele prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar. Ela nos diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, versículo 37. Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, não demore em vir para Jesus, os sinais estão se concretizando, as profecias estão se cumprindo, o cerco está se fechando, e Jesus está regressando. Então, busque o Senhor, procure o Senhor. Quero desejar, louvar a Deus pela sua vida, que se disponibilizou e está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, através deste canal, através desse podcast. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Jesus está voltando. Até a próxima, querendo Deus.